resultado da Conferência das Igrejas Cristãs, localizadas nos Estados Unidos da América. Realizada em Niagara Falls, Nova York, em 30 de abril e 1º de maio, ano 1927. Resultado da Conferência das Igrejas Cristãs localizadas nos Estados Unidos da América, firmes na verdade, realizada em Niagara Falls, Nova York, em 30 de abril e 1º de maio de 1927. Muitos foram os que compareceram a esta gloriosa convenção, vindos de todas as partes dos Estados Unidos, e vários foram aqueles que não puderam participar pessoalmente por circunstâncias, mas que escreveram demonstrando que em espírito estavam presentes para ser de igual consentimento e aceitar todas as coisas que de acordo com a verdade foram deliberadas. Que todos demos sempre graças ao Senhor, e glorificado o seu santo nome, por sua fidelidade. Ele foi capaz de preservar em meio a tantas dores tantos anciãos, e diáconos, e irmãos representantes, e igrejas. Louvado seja seu santo nome, louvado seja sempre seu grande nome. Sua benignidade é melhor que a vida. Amém, amém, aleluia. Tudo transcorreu em perfeita ordem. Nada a ser considerado quanto à qualidade do povo, e a justiça foi encontrada na conduta de todos os espectadores. O coração de todos transbordava de alegria. O Senhor estava no templo de sua santidade e na guia do Espírito Santo, e em nome de Jesus, todas as coisas que seguem foram feitas e deliberadas, para a paz do povo de Deus e para a paz de todos aqueles que estão dispostos a submeterem de coração à sua gloriosa verdade. Esta convenção não foi realizada para nos separar de nenhum eleito, mas para nos livrar de todos os que anulam o Santo Conselho de Jerusalém, Atos capítulo 15, que correm aqui e ali nas congregações, trazendo tantas coisas contrárias que dividem os fiéis em espírito e em carne. Várias cartas pertencentes a propagandistas da chamada Nova Luz foram lidas, e muitos testemunhos foram contados por anciãos, a respeito de suas ações e procedimentos, e por todos foi confirmado que eram os que perturbaram o Senhor e dividiram a sua herança. Portanto, o Senhor convenceu os seus que, a partir de agora, devem caminhar com Ele em maior obediência à sua santa palavra, para ter nela um consentimento igual, e para que ela cuide e governe seus próprios assuntos, ser livre em sua própria casa, na igreja, onde toda a carne deve ficar em silêncio pela presença do Senhor. Todas as igrejas, portanto, fiéis nas verdades mais fundamentais, descritas mais adiante, orarão continuamente ao Senhor por seus anciãos, para que sejam guiados, valentes e dignos, e cheios de amor, de fé e do Espírito Santo. Eles também orarão continuamente por todos os servos fiéis, que são servos na verdade no verdadeiro sentido da palavra, e por todos os missionários fiéis na Itália e em outros lugares, e por seu trabalho. E isto eles farão, com a ajuda de Deus, unindo também as igrejas com toda a sua boa vontade a cada esforço para prover a eles, de acordo com suas necessidades, não fazendo nenhuma particularidade ou parcialidade de qualquer tipo. E como fazer isso foi dito durante toda a Assembleia, cada ancião está ciente disso, e também sabe quais e quantos são aqueles para quem o fruto da caridade será devido. Com relação aos ministérios, não mais confusão ou exagero. A regra será a palavra de Deus, e a guia do Espírito Santo. E desta forma, somente desta forma serão evitados tantos e tantos distúrbios e também tantos escândalos. Não mais como no passado um vai e vai de pessoas que, em sua maioria, só levavam o nome de profetas ou evangelistas, que, em vez de edificarem, demoliram, e em vez de plantar, arrancaram raízes. Na Igreja de Deus, no momento atual, que todos saibam que fazer isso não é mais permitido, mas é preciso esperar pelo Senhor, para que Ele possa levar os trabalhadores para a sua colheita, lá onde não são anciãos, e lá onde o Senhor tem pessoas para reunir.
Visitar as congregações é uma coisa, ir ensiná-las é outra coisa, que só pode ser feita por servidores aprovados, não muito jovem na obra, que o Senhor envia impelido pelo Espírito Santo, para edificar, e para elevar e consolar as almas para uma maior prosperidade. E estes ainda devem lembrar que uma peregrinação contínua e regular de igreja em igreja não é conveniente, o progresso dos anciãos locais seria impedido e o verdadeiro fervor espiritual do povo paralisado, e é por isso que o Senhor não guia. Salmo capítulo 147, verso 10. E se em qualquer congregação houver coisas visíveis a serem corrigidas quanto à forma de serviço, ou o canto, ou os testemunhos, etc., é prudente que os servidores falem aos mais velhos separadamente para não perturbar o povo e para culpar os condutores do serviço. A herança do Senhor não deve ser dominada de qualquer maneira, e por ninguém. Assim como no interesse interno das igrejas é necessária prudência, estas coisas pertencem aos governos das mesmas. Os anciãos das igrejas são os anjos delas, Apocalipse capítulo 1, verso 20, e a eles pertence o cuidado do rebanho. Partir o pão na Santa Ceia, batizar os crentes com água e ungir os enfermos com óleo são seus ofícios, a menos que para estas duas últimas coisas, quando houver necessidade e não forem capazes de fazê-lo, serão ajudados por outros líderes da igreja. Aos diáconos pertence a administração das coletas para os pobres, este é o ofício deles. Os diáconos fazem parte dos irmãos representantes, para estar junto com todos e ajudar e confortar os mais velhos, e servir no Senhor a toda a igreja. Uma vez por ano, os anciãos das diferentes igrejas, os diáconos e os irmãos representantes, aqueles que são capazes, não por mandamento, nem por forma, é uma coisa agradável ao Senhor reunir-se com igual consentimento para louvar o Senhor, falar sobre sua obra e testemunhar sua grandeza, nunca para discutir ou formular doutrinas. Um novo livro de cânticos será feito no futuro por um membro da igreja para o uso de todas as congregações. O Senhor por seu Espírito fará todo o seu povo estar unido em sua congregação e em sua liderança, sem recorrer a organizações carnais. Esta é nossa esperança. Ao Senhor seja todo louvor e glória para sempre. Amém. Aquelas igrejas e indivíduos que ignoraram esta conferência, e todo aquele e aqueles que são conscientes, mas se opõem a ela, que agora pela leitura deste resultado desejam ir em frente, espiritualmente falando. Com todos aqueles que são a favor das seguintes verdades fundamentais aqui declaradas, podem escrevê-la ou manifestá-la de alguma forma. E isto somente para o louvor e a glória de Deus. Os seguintes artigos de fé, aprovados pela Assembleia Geral realizada em Niagara Falls, Nova York em 30 de abril e 1º de maio de 1927, são: primeiro, para nos manter unidos no que foi ensinado pelo Espírito Santo desde o início desta obra italiana, ano 1907, antes que estes fossem escritos. Segundo, eles devem manter fora de nosso meio doutrinas contrárias a estes princípios. Terceiro, em caso de necessidade de nos apresentar perante autoridades civis, que sempre exigem uma base de fé para fazer justiça de acordo com as leis que representam. 1. Nós cremos e aceitamos a inteira Bíblia como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, única e perfeita guia da nossa fé e conduta, a qual nada se pode acrescentar ou diminuir, sendo o poder de Deus para a salvação de todo o crente. 2. Nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno, de infinito poder, Criador de todas as coisas, e que em sua unidade há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3. Nós cremos que o Filho de Deus é a palavra feita carne, que assumiu a natureza humana no ventre de Maria a Virgem, e assim é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, duas naturezas em uma pessoa, a divina e a humana, e, portanto, é o único Salvador que realmente sofreu a morte não só para a culpa primitiva, mas também pelos pecados atuais do homem.
4. Nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos, espíritos malignos, os quais juntamente a ele serão eternamente punidos no lago de fogo. 5. Nós cremos que a regeneração, ou o novo nascimento, se recebe somente pela fé em Cristo Jesus, que foi entregue por nossas ofensas, e ressuscitou para nossa justificação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, purgado com seu sangue, são novas criaturas, tendo assim sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Nós cremos no batismo na água com uma só imersão no nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo de acordo com o mandamento do Senhor Jesus. 7. Nós cremos no batismo do Espírito Santo como uma experiência que se recebe depois da salvação com o sinal de falar em línguas, conforme o Espírito concede que se fale. 8. Nós cremos que na Santa Ceia o corpo de Cristo é dado, recebido e comido de um modo celeste e espiritual, e que o meio pelo qual é recebido e comido é a fé. 9. Nós cremos que é necessário se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, das coisas sufocadas, e da fornicação, como foi decretado pelo Espírito Santo na Assembleia Geral que aconteceu em Jerusalém, segundo Atos 15. 10. Nós cremos que Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, e é por isso que obedecer ao mandamento. E está alguém entre vós enfermo? Chamam os anciãos da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. 11. Nós cremos que o mesmo Senhor, antes do milênio, com aclamação de conforto, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, descerá dos céus, e aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiramente. Então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 12. Nos cremos que a ressurreição corporal de todos os mortos, tanto justos quanto injustos, haverá. Estes irão para a punição eterna e os justos para a vida eternal. Em congregações que aderem aos princípios acima mencionados de fé, portas fechadas para todos os que pregam ou ensinam de maneira diferente. 2 João versículo 10.